Boa tarde, eu sou Rafael Toledo, sou aluno do curso de História e bolsista do projeto de Educação Patrimonial da Universidade de Taubaté. Hoje vamos fazer uma entrevista com a Natália Novaes Vitor. Ela é uma colega, está junto com a gente no projeto e vai estar contando um pouco da sua experiência e da sua área de atuação no Conselho Municipal de Patrimônio aqui de Taubaté. Boa noite, Nath. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Natália Novaes, eu sou presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. Eu sou arquiteta, formada pela Unital em 2010. Trabalhei na área de projetos de arquitetura durante alguns anos. Mudei um pouquinho a minha área de atuação, eu acabei indo um pouco para a educação. Eu tenho pós-graduação em História da Arte e atualmente eu sou aluna do mestrado em Desenvolvimento Humano da Unital e a minha pesquisa é em Educação Patrimonial. Inclusive, eu acompanho o trabalho de vocês, eu sou voluntária do projeto de extensão em Educação Patrimonial já fazem 3 anos, e é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder fazer parte, pelo menos um pouquinho disso, de todo esse conteúdo que vocês produzem. Prazer é nosso, Nath. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre o que é o Conselho Municipal de Patrimônio de Taubaté, a sua função e a sua importância para a cidade de Taubaté. Claro. O conselho, gente, assim como qualquer conselho, a primeira função desses conselhos é justamente fazer a ponte entre a sociedade civil e o poder público. Os conselhos, o Conselho de Patrimônio, o Conselho de Preservação do Patrimônio, ele especificamente, ele é um pouquinho mais antigo do que alguns outros que a gente já tem aqui na cidade. O Conselho de Patrimônio, ele foi criado em 1994, e, por exemplo, é diferente em vários aspectos, por exemplo, do Conselho Municipal de Cultura, que a gente tem, que foi um conselho que foi criado em 2017, e que, inclusive, ele tem uma cadeira para um conselheiro de patrimônio. O Conselho de Preservação do Patrimônio, ele é formado atualmente por integrantes só do poder público. Na verdade, uma questão que a gente tem que é algo que precisa ser revisto, precisa ser mudado. Para um conselho, de fato, ter representatividade da sociedade civil, é muito importante que tenham um número paritário de conselheiros, representantes da sociedade civil e representantes do poder público. Hoje, o conselho hoje, ele tem 7 integrantes. Um conselheiro da área de turismo e cultura, que é a minha cadeira. Temos um conselheiro da área de museus, um conselheiro da Secretaria de Planejamento, um da Secretaria de Negócios Jurídicos, e esses são da Prefeitura. Os outros 3 conselheiros, eles são professores da Unital, 2 professores do curso de Arquitetura e Urbanismo e um professor do curso de História. Aí, assim, sobre o nosso trabalho do Conselho de Patrimônio, especificamente, cuidar da salvaguarda do nosso patrimônio material e imaterial em âmbito municipal. Quando a gente fala de salvaguarda desses patrimônios, a gente tem mecanismos que funcionam em nível federal, estadual e municipal. Em nível federal é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em nível estadual, nós temos o CONDEFAT. E em nível municipal é esse conselho, é o nosso conselho. Aí, assim, dentro a nossa maior demanda de trabalho, diz respeito assim, principalmente, tá? Vou falar, a principal demanda de assuntos que vem para a gente, normalmente, é referente a obras ou intervenções diretas ou na área envoltória desses patrimônios, desses prédios, dessas edificações que são tombadas como patrimônio do município. Então, qualquer intervenção direta ou indireta, ela tem que passar por esse conselho para que a gente avalie isso
para ver se isso não vai prejudicar de alguma forma esse bem. Não só diretamente, né, nessas intervenções diretas, mas visualmente, ambientalmente, para que a gente consiga manter os nossos patrimônios dentro o mais íntegros possível. Assim. Sim, legal, Nath. Eu gostaria que você também compartilhasse um pouco da sua experiência como presidente, atualmente como presidente do conselho. Os desafios que você enfrenta participando desse conselho, presidindo esse conselho, as frustrações, né, que a gente acaba tendo, ou talvez as expectativas que você tinha antes e agora como presidente do conselho, como que isso fica? Eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente. Claro. Olha, assim, com relação... Eu acho, eu não vou falar tanto com relação a ser presidente, porque, assim, lógico, enquanto presidente, eu acabo representando esse conselho de alguma forma e respondendo em nome dos demais conselheiros. Toda a documentação que a gente precisa emitir e tal, eu que preciso assinar no final e tudo mais. Mas tudo é feito em conjunto, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Nenhuma das decisões é tomada, não pode ser, não deve ser, e nunca vai ser arbitrariamente, sabe? Sempre tem que ser passando por todos os conselheiros, todos têm que opinar, todos têm que dar a sua opinião sobre os assuntos que são colocados em pauta. Muitas vezes a gente tem divergências, nem todo mundo às vezes tem o mesmo olhar e tem a mesma solução para os problemas que aparecem. A gente já chegou a precisar fazer umas votações entre a gente, para a gente tentar entrar num consenso, sabe? E é isso, é assim que, pelo menos na minha opinião, como deveria ser, é como a gente faz. Então, de maneira tranquila, assim. Sim, é bem gostoso, é bem legal, e assim, é um aprendizado, puxa vida, inclusive, hoje, assim, na formação atual do conselho, inclusive, tirando a parte, lógico, de que os professores que fazem parte do conselho hoje, eles foram meus professores na faculdade, e inclusive uma das professoras, ela é minha orientadora do mestrado. Então, qualquer reunião que eu tenho com eles é sempre uma aula, é sempre uma experiência muito boa, é sempre muito bacana em todos os sentidos, de ter essa troca, essa conversa né, não tem nem o que falar, gente, é sempre muito, muito bacana mesmo. Você perguntou sobre as dificuldades, né, você comentou sobre as dificuldades. Olha, eu acho que, já que a gente está falando de um projeto de extensão e educação patrimonial, não tem como não falar disso aqui, porque eu acredito nisso, até por isso que eu faço a minha pesquisa nessa área, que talvez o nosso trabalho seria muito mais fácil, não fácil, mas seria uma tratativa diferente se as pessoas, de uma forma geral, tivessem um pouco de educação patrimonial no olhar para esses patrimônios, sabe? Porque a gente lida com muitas questões que indicam uma certa falta de educação patrimonial, sabe? A gente vê casos de, por exemplo, é muito delicado, por exemplo, quando a gente vai trabalhar um imóvel que tem um dono que é uma propriedade privada, e não é um prédio, não é um bem público, porque ainda é uma luta que é nossa e que a gente tem que travar mesmo, de tentar entrar nesse acordo. É uma negociação mesmo, é praticamente isso, de convencer aquele proprietário, não todos, casos e casos, né, mas de convencer alguns proprietários de que aquele prédio possui um valor histórico para a nossa cidade, para a nossa comunidade, e da importância de que aquelas características daquele prédio devam ser mantidas para que seja preservada a nossa história,
Porque para a gente, às vezes, é óbvio, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que valoriza isso. Uhum. E vê isso como alguma prioridade na hora de fazer uma intervenção num prédio. E, às vezes, o valor mercadológico, o valor daquele imóvel, ele sai mais alto, mais lucrativo, se ele for descaracterizado ou até mesmo derrubado. Derrubado, não tombado, tá? Derrubado, chão mesmo. Então, É um desafio, né? É um desafio. Esse é um grande desafio para mim. A próxima pergunta vai bem nessa linha. Eu gostaria de saber como que você vê essa relação da população de Taubaté com seus patrimônios históricos. A gente está numa cidade que é uma cidade, vamos dizer, privilegiada por conta da quantidade de patrimônios históricos, né? É uma cidade histórica, a gente pode dizer assim, uma relevância histórica enorme para o nosso país. E você acredita que a população enxerga a cidade dessa maneira? Como que é essa relação? Existe uma relação de identidade entre a população e os seus patrimônios? Existe, com certeza. Tenho certeza que existe, sim. Acho que para a grande maioria. Se não é para todos, se existem esses casos que eu estou comentando, provavelmente não é para todos, né? Mas eu acredito que sim, para uma grande maioria existe. A gente lida no Conselho de Patrimônio, tanto com essas situações como a que eu estou compartilhando com vocês aqui, mas a gente também recebe muitas cobranças da sociedade civil, inclusive, que é como tem que ser mesmo, sabe? Que nós temos que ser cobrados, a gente tem que, aliás, né, o Conselho, lógico, além de fazer essa ponte entre a sociedade civil e o poder público, a gente tem que representar esses, e eles têm que ajudar, inclusive, a gente a manter a vigilância sobre os nossos patrimônios, porque a gente não consegue, às vezes, ter olhos em todos os lugares da cidade. Muitas ações que nós temos, inclusive, partem de denúncias mesmo que a gente recebe tem organizações, a gente tem, por exemplo, grupos de pessoas assim, que são bem atuantes na área do patrimônio, da preservação do patrimônio histórico da cidade, que a gente tenta manter mesmo uma relação mais estreita com essas pessoas, porque são os nossos olhos, são eles que nos auxiliam a manter esse cuidado com a preservação da nossa história. E é muito importante, quanto mais pessoas tiverem esse cuidado, melhor para a gente. Existe, então, uma demanda da sociedade, né, em relação à conservação, em relação à preservação desses patrimônios. Não fica uma atuação só do Conselho, existe a atuação da sociedade civil, né? Existe, e é muito importante que exista. É muito importante que exista. Que legal, fico feliz de ouvir isso. Poderia ser maior, na minha opinião, porque como eu disse, são os nossos olhos, né? A gente, de repente, não consegue ter olhos em todos os lugares, mas é muito necessário, é muito importante. Mas tem sim, tem gente, tem bastante gente brigando com a gente. Que bom, né? Positivo. Com certeza. Natália, você já há algum tempo tem acompanhado o projeto de educação patrimonial, a nossa atuação nas escolas da rede municipal aqui de Taubaté, e eu gostaria de saber qual é a visão que você tem do projeto hoje, né? Qual é a relevância que você enxerga no projeto, se é importante para a cidade de Taubaté, se é importante para a sociedade, exatamente nisso que a gente está conversando, de ter uma demanda, de se ver, né, como sujeito ali histórico, criar uma identidade com esses patrimônios. O nosso projeto é para você. Esse projeto está contribuindo, de que forma contribui para isso? Olha, de muitas formas, contribui tanto
para os alunos, porque, né, assim, o projeto de extensão, ele passa por cada semestre em escolas da rede municipal diferentes, e eu sei que não é aplicado com todos os alunos daquelas escolas onde o projeto está acontecendo, é sempre com uma determinada turma, de um determinado ano. Exatamente. É uma pena que a gente não tenha braço suficiente, pessoal suficiente, para conseguir ampliar isso, porque é assim que se faz a educação patrimonial. Eu acho o trabalho de extensão, em primeiro lugar, o trabalho dos projetos de extensão é muito importante, tanto para os alunos que recebem, quanto para vocês que aplicam. Para nós, para mim também, eu falo isso sempre para vocês, é sempre um aprendizado também muito grande, porque vocês, enquanto os idealizadores das atividades desse projeto, vocês são alunos do curso de História, que é uma licenciatura, então vocês estão sendo preparados para serem professores. Eu não tive essa formação, e hoje eu trabalho com a educação não no ambiente formal, mais no ambiente informal, mas esse processo didático-pedagógico de elaborar essas oficinas nas escolas, para mim é muito rico, é uma experiência incrível, de verdade. E, né, lógico, falando de mim, para vocês, enquanto alunos de um curso de licenciatura, e eu também acho que é muito importante para vocês, porque se não fosse pelo projeto especificamente, não era um assunto que talvez fosse abordado no curso da graduação. Não é todo mundo, talvez, nas salas de vocês que vão ter esse conhecimento que vocês têm. E para os alunos que recebem, que é uma pena que não possa ser para todos, porque a educação patrimonial é um assunto muito importante, tem que ser trabalhado justamente para a gente, quando essas crianças crescerem, a gente talvez minimizar um pouco desses problemas. Por exemplo, né, esse é um exemplo. Esses problemas que a gente tem com o conselho, eventualmente. Mas, não só por isso, lógico, mas para as crianças valorizarem, conhecerem a sua história, de onde elas vêm, a história do bairro delas, a história da escola, onde elas estudam, darem valor para aquelas histórias até que são passadas de pai para filho, por gerações, dos seus costumes, dos seus hábitos, né, porque, né, muita coisa se perde com o passar dessas gerações, e é muito rico, tudo muito rico isso, essa cultura toda é muito rica. É verdade, infelizmente o projeto ainda não consegue atender uma maioria ou a escola toda, né? A gente fica no ensino integral e apenas em algumas turmas, como você disse. Mas eu também acho que seria essencial que fosse algo mais amplo, que fizesse parte de todas as turmas, enfim. Bom, vamos para a nossa última pergunta. Antes eu já vou agradecer a sua participação, por ter aceito o convite. É uma honra enorme ter você aqui com a gente, com certeza foi uma experiência de muito aprendizado para a gente. E só para fechar, eu gostaria de te perguntar assim, qual o conselho que você deixa, Natália, para essas pessoas que se importam tanto com o patrimônio da nossa cidade, né? Às vezes a gente que está fazendo um projeto, a gente que está em curso, por exemplo, de história, que acaba tendo acesso a essa compreensão da importância e relevância desses patrimônios para a nossa cidade, e da própria da população, né, que se identifica com esses patrimônios e que tem um sentimento de pertencimento, de carinho enorme pela nossa cidade. Qual o conselho que você deixa para essas pessoas não desanimarem quando acontece, igual você disse, quando derruba, quando transforma em estacionamento, ou quando há um certo descaso por parte do poder público no sentido de abandonar, né? Muitas vezes a gente vê alguns patrimônios abandonados, e há uma certa falta de atuação nesse sentido. Qual é o conselho que você deixa para essas pessoas, Nath?
Rafa, eu fiquei emocionada com essa pergunta. Olha como eu sou boba, meu Deus. Então, primeiro eu vou começar agradecendo, como você fez. Obrigada a vocês pelo convite, pela experiência, pela troca que foi esse tempo que a gente trabalhou junto. Puxa vida, que pergunta difícil. Um conselho. Sim. Porque a gente Não vê, desistam. né, Nath? A gente vê quem está envolvido nesse meio de preservação, de cuidado, de estudando isso, a gente percebe que há uma certa aflição, muitas vezes há uma aflição dessas pessoas, quando vê algumas medidas sendo tomadas de maneira precipitada, de maneira irresponsável. Então eu acho que essas pessoas, seria bom que essas pessoas ouvirem um conselho de alguém que está à frente, que hoje é a presidente do conselho de patrimônio. Então eu acho que seria legal se você deixasse uma palavrinha para essas pessoas. Eu acho que não desistam, Rafa, não desanimem. Porque às vezes a gente briga tanto com uma coisa e parece que você está dando, sabe, morro em ponta de faca, e parece que só você está brigando por uma coisa e ninguém mais está vendo aquilo. É difícil às vezes, mas é isso. Se a gente espera alguma mudança, a mudança tem que partir em primeiro lugar da gente, né? É verdade. Tem uma frase de Paulo Freire, que inclusive a professora Raquel, ela sempre fala muito, ela provavelmente ela deve ter colocado em algum momento para vocês, e ela colocou para a gente no mestrado, numa aula no ano passado, que fala assim, gente, não vou lembrar exatamente, as pessoas não mudam o mundo, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e aí as pessoas mudam o mundo. Eu acho que isso é algo nesse sentido, sabe? Então, às vezes, eu acho que parece que a gente está sozinho numa briga, batendo numa tecla, a gente sente que nem todo mundo dá a devida importância para aquilo que a gente está falando, que a gente está dizendo, mas que se a gente quer ver alguma diferença, se a gente quer de verdade fazer algo em prol de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. É isso. Eu acho que é isso. Nath, muito obrigado. Sua fala agora acho que foi excepcional. Eu acho que é esse sentimento realmente que a gente fica, de estar brigando sozinho, de não estar sendo ouvido, mas traz muito conforto para mim, para os meus colegas e todo mundo que assistir essa entrevista vai trazer, de saber que uma pessoa tão competente, uma empatia tão grande, está à frente hoje do Conselho de Patrimônio da nossa cidade. Eu acho que isso traz um alívio enorme para a gente que está preocupado com essas questões. Eu agradeço muito pela sua postura, pelas suas colocações, pela sua palavra, e com certeza a gente vai alcançar coisas enormes para nossa cidade, coisas que a nossa população anseia. Tá bom, Nath? Agradeço demais. Eu que agradeço, mais uma coisa, eu que agradeço vocês também, por vocês, futuros professores, que também vão fazer muito a diferença na vida dos seus alunos. Tenho certeza disso, certeza absoluta. Vocês são incríveis, o trabalho de vocês é incrível, o projeto é incrível, nós temos uma orientadora maravilhosa, que faz a diferença na nossa vida. Com certeza. Então eu agradeço, agradeço a equipe, agradeço a todos, e até um próximo encontro. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, beijo.